Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje, ele é muito interessante. Eu vou falar sobre o dom de línguas. O Evangelho da Graça é uma ciência e não podemos tratá-lo como dogma. É uma ciência de Deus. Por isso temos que obedecê-lo da melhor forma possível. Quando você assistir este vídeo, eu creio que você irá se libertar das mentiras que andam pregando por aí sobre o dom de língua. Veja o que diz Atos 2:1 a respeito deste assunto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos concordemente no mesmo lugar. Saiba, meu amigo, que este dia era cumprido 50 dias depois da Páscoa. Era o dia em que os judeus vinham de muitos lugares para se reunir em Jerusalém. Veja o que diz o versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Essa foi a primeira manifestação do Espírito Santo, e ficaram impactados naquele momento. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Estas línguas manifestava-se ali a descida do Espírito Santo. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, meu amigo, aquelas pessoas falavam, cada um, em outro idioma diferente. Veja o versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. Lembre-se que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas ele se referia a todos os judeus que estavam espalhados no mundo, pois não tinha chegado ainda o tempo de pregar para todos os gentios. Versículo 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, qual a lógica disso no primeiro momento? Para que todos aqueles que os ouvia ficassem confusos, pois não era normal aquele acontecimento. Veja o versículo 7. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando em línguas? Versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, meu amigo, o que temos que entender é que o dom de língua está relacionado à língua de homens, de dialetos diferentes de acordo a cada nação. Veja o versículo 9. Diz o seguinte: partos e medos, elenitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene
e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Veja 1 Coríntios 14:10 o que diz. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Versículo 11. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. E o que fala será estrangeiro para mim. Fica aqui uma pergunta. Será que essas pessoas do sistema religioso sabem traduzir o que elas dizem quando elas falam línguas estranhas? Pois para você falar outro idioma, você tem que saber o significado do que você está falando. Na verdade, tem que haver uma tradução. Veja o que diz o versículo 12. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, meu amigo, saiba que o falar em línguas não edifica a igreja. Veja o versículo 13. Por isso, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Então, meu amigo, falar em línguas, na Bíblia se trata de interpretar. Mas falar em língua que você não possa traduzir é pura confusão. De nada adianta. Versículo 14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Versículo 15. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Versículo 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre tua ação de graças, aquele que ocupa o lugar de indulto, visto que não sabe o que dizes. O culto tem que ser racional para que o ouvinte entenda. Veja o versículo 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Versículo 18. Dou graças a Deus, que falo em língua mais do que vós todos. Paulo diz que fala mais do que eles, porque Paulo conhecia vários idiomas. Ele era um homem muito instruído e sabia falar em várias línguas e traduzir. Mas veja a humildade e simplicidade de Paulo. Versículo 19. Todavia na igreja eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Paulo quer dizer que prefere falar no seu idioma para que as pessoas possam entender. Então, meu amigo, não tem lógica alguma eu falar uma outra língua na igreja que todos falam a minha língua, pois quem irá entender? Veja o que diz o versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Então veja que no sistema religioso eles estão tratando o dom de língua como se fosse uma criança, igual a igreja em Coríntios.
Por isso Paulo os repreendia. Versículo 21. Está escrito: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falam a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui neste versículo fica bem claro que é língua de homens que se deve falar na igreja, por línguas que se entendam. Portanto, é dom de idiomas. E na verdade tem que haver intérprete. Veja o que diz 1 Coríntios 14, 27. Se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e cada um por sua vez, e haja um intérprete. Paulo diz que é um por sua vez. Isso quer dizer que o culto tem que haver ordem e decência, não pode ser de qualquer jeito. Veja o que diz o versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Pronto, nestes 2 últimos versículos resume tudo. E não é isso que vemos no sistema religioso. O que vemos é um monte de gente falando tudo de uma vez, línguas que nem eles mesmos sabem o que estão falando, não conhecem o significado. Então, meu amigo, espero que você tenha entendido neste vídeo tudo o que precisava saber sobre línguas nas igrejas. Creio que você não será mais enganado pelo sistema religioso e estará com os olhos iluminados a partir de hoje. E para encerrar, fica aqui o meu abraço. Eu peço que você também dê um like neste canal e se inscreva. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim.